especificamente sobre moradia, né? Que é uma das suas pautas. Como o cenário era na época que você começou nessa luta política e como você enxerga hoje? A gente ainda tem um déficit de moradia muito grande, a gente ainda tem um problema de moradias extremamente inseguras em áreas periféricas. Houve mudança, mas como você avalia essa mudança até hoje e o que precisa ser melhorado? Acho que é a pergunta de ouro também. É a pergunta de 1 milhão, né? Na verdade, existem duas questões que eu acho que são absolutas quando você trata do tema de moradia. Primeiro, que o déficit habitacional ele é crescente. Crianças nascem todos os dias e amanhã serão adultos, mães, pais, enfim. Né? Quem casa quer casa, né? Sim. Quem se torna adulto quer uma casa. E você não produz terra. A terra continua sendo a mesma e você vai precisar, de fato, que a cidade ela se organize no sentido de garantir moradia digna para todas as pessoas. Mas isso não acontece a partir do momento que o número restrito é proprietário de grandes latifúndios urbanos. E você precisa de uma política, veja, quando você tem uma área que ela está ociosa, que ela não produz alimentação, que ela não produz moradia social, para desapropriar essa área, você vai ter que pagar o valor venal da propriedade, ou seja, o valor de mercado. Isso é extremamente injusto. A partir do momento que essa área está ociosa, ela deveria também sofrer uma desvalorização gradual, para que fosse mais fácil a desapropriação dessa área para a destinação de moradias populares. Então, na verdade, a gente precisa mudar as leis para que a gente consiga produzir habitação no sentido de atender 100% do déficit habitacional. E isso quer dizer que a gente precisa começar a atrelar a taxa de natalidade à projeção do número de moradias que a gente vai precisar daqui a 20, 25 anos. Enfim, são questões que são extremamente difíceis, né? Precisa se mudar muita coisa da nossa estrutura. Eu vou até fugir um pouquinho do roteiro, mas aproveitando esse gancho, vereadora, existe uma dificuldade de compreensão das pessoas do papel da moradia. Moradia tem que ter um papel social, tá na Constituição. E elas acham que não, só porque eu comprei, é meu, e se eu quiser largar... Como também romper essa barreira? Conseguir educar para que as pessoas entendam que não, esse acúmulo de bens, esse acúmulo de terra, esse acúmulo de propriedades não é saudável para a vida em sociedade. Sem dúvida que não. E outra coisa que eu acho um ponto muito importante quando a gente trata da questão de moradia, quando você tem moradia digna, que as pessoas vivem bem, você vai diminuir a fila de necessidade de atendimento médico, da saúde mental. Você vai ter crianças que produzem mais na educação, você vai ter pessoas saudáveis trabalhando. Se você trabalha e mora na mesma região, você não tem que pegar ônibus lotado 3 horas para ir para o trabalho, 3 horas para voltar para casa. Não vai ter aquelas preocupações de será que eu vou ter uma casa quando eu voltar para casa? Será que a enchente não levou? Será que não caiu? Será que vai ter reintegração de posse? E, além disso, o município também passa a arrecadar mais. Então, quer dizer, tudo é um efeito dominó, né? E nesse sentido de que você diminuir esses grandes latifúndios é mais saudável no sentido de que para que uma pessoa precisa ter 400, 500 imóveis no seu nome, sabe? Isso deveria ser ilegal, né? Essa pessoa provavelmente ela só nega impostos, IPTU, enfim. Então a gente precisa pensar numa política pública de atendimento à questão habitacional que retire do mercado imobiliário o poder que tem. Vereador, o Daniel falou da questão da moradia social, né, que muita gente não olha com bons olhos. Na verdade, as pessoas que têm mais poder aquisitivo, né, que, como a senhora falou, às vezes tem 400 imóveis, mas vamos falar um pouco também da questão dos movimentos de moradia, porque eles também são muito recriminados. Como que é a rotina de um movimento? Porque deve ser muito difícil você estar ali lutando diariamente por moradia digna aqui na cidade de São Paulo. É claro que toda a regra tem sua exceção, mas eu quero falar da luta legítima por habitação. Né? Primeiro que um movimento não invade um terreno querendo favelizar, criar uma favela ali. Está lutando por moradia digna. E quando se aponta que aquela área está ociosa, está apontando uma ilegalidade. A Constituição diz que toda propriedade tem que cumprir a sua função social. A função social da terra é produzir alimentos ou produzir habitação. Neste sentido, é reivindicar
cobrar do poder público que aquela área seja comprada e destinada para a moradia social. E a moradia social quer dizer que aquelas pessoas que estão ocupando, elas vão ter condições de pagar por aquela moradia. Então, veja, a reivindicação não é um crime, na verdade, é uma reivindicação para que a lei seja cumprida.